Boa sorte. Olá, pessoal! Está começando mais um podcast aqui no canal. Eu sou a arquiteta Amanda Breve e hoje a gente vai ter uma ilustre convidada para falar um pouco sobre direito com a gente, sobre contratos, sobre empresa. É Yasmin Oliveira Santos, advogada. Yasmin, muito obrigada por ter aceitado o convite. Oi, pessoal, tudo bem? Amanda, eu que fico extremamente lisonjeada com o convite. É uma honra estar aqui e participar desse bate-papo com você. Yasmin, hoje a gente vai falar de coisas bem um pouco polêmicas, umas coisas legais, mas vai ser bem direcionado. Esse assunto vai ser bem importante para todo mundo que já tem empresa e para quem ainda não tem, então vai ser um papo bem legal. E eu vou começar com uma pergunta aqui já, Yasmin. Qual é o maior erro que as pessoas cometem na hora de fazer um contrato? Elas pecam por precaução? Qual é o maior problema? Então, vamos lá. Eu acho que realmente a gente vai ter aí um papo meio polêmico. Vamos tocar em algumas feridas, né? Mas é sempre bom a gente estar falando sobre assuntos emblemáticos, porque de repente, né, de tanta gente ouvir, aí acaba entrando na nossa cabeça e a gente acaba mudando alguns hábitos. Então, assim, em uma contratação de serviços, o erro mais comum é não ter um contrato, né? Então, eu confio na pessoa que vai contratar, eu confio na pessoa que vai prestar o serviço, e assim a gente tem muitas situações no judiciário de, poxa, mas ele me falou e eu acreditei, então eu paguei, não tive o serviço. Ah, eu contratei um serviço, mas eu não sabia exatamente como ele deveria ser. Eu achei que ia ser de uma forma, bem no fim foi de outra. Tudo por quê? Porque nós não temos nada por escrito dizendo como o serviço vai ser prestado, quanto tempo esse serviço vai levar para ser concluído, qual é o valor, qual é a forma de pagamento, se é parcelado, em quantas parcelas vão ser feitas. Então, o que fica dito pelo não dito, ele acaba causando um transtorno muito grande para as pessoas, porque é o contrato verbal que a gente fala, mas fica uma palavra pela outra. Eu disse, ele disse, quem que disse a verdade, né? Sim, nesse caso, até na nossa profissão, acaba acontecendo isso muito nos serviços terceirizados, que o pedreiro disse uma coisa, o arquiteto disse outro para o contratante, isso também acaba se agravando um pouco mais fora da nossa profissão também, né? Porque a gente sente um pouco de culpa de se responsabilizar pela pessoa que contratou outros serviços que também está fora do nosso alcance quando a gente tem um contrato, né? Então, É é verdade. de extrema importância você falar isso, que muitas vezes as pessoas não têm um contrato, até o próprio arquiteto, né? Você já trabalhou com algum caso desse tipo, Yasmin? Então, realmente é verdade que o arquiteto ele acaba se frustrando quando tem um serviço terceirizado, mas o que acontece muito? E aí acontece com várias profissões, mas agora em foco para a arquitetura, os arquitetos acabam não colocando, não especificando com relação a prazos e responsabilidades que fogem do seu controle. Então, o arquiteto não fala que o pedreiro tem uma responsabilidade dele que foge do que o arquiteto determina. Porque o arquiteto pode pensar, pode projetar que o pedreiro vai subir um muro em 15 dias e o pedreiro acaba levando 30. Né? Então, se ele leva 30 dias naquilo, quem acaba sendo responsabilizado? Né? O contratante vai para cima do arquiteto, quando na verdade deveria ir para cima do pedreiro, que é um serviço terceirizado que está ali e que acaba tendo uma responsabilidade. Então, o que acontece muito? O arquiteto não explica, não coloca em contrato, não coloca em termo que a responsabilidade dele é limitada. Então, que ele não responde pelo serviço do terceirizado e que ele não responde pelos demais prestadores de serviços também. O engenheiro, o topógrafo, né, quem vai ter o memorial descritivo, quem vai fazer ali toda a planta, que acaba, geralmente, né, acaba fugindo ali do controle do arquiteto, porque leva mais tempo para ser entregue, às vezes tem um erro, não raras vezes, mas a planta feita pelo arquiteto é diferente da guia amarela, a metragem é diferente, e isso acaba impactando em todo o projeto, né? Acaba levando mais tempo até você chegar numa regularidade formal, que o projeto possa, né, ser aprovado ali por algum órgão público. Sim, com certeza, Yasmin. Isso é de extrema importância. Tenho colegas que já se prejudicaram muitas vezes por isso. E aproveitando o gancho aqui que a gente está falando de não ter contrato, vamos falar um pouquinho de empresa. Qual é o maior erro de o arquiteto não abrir uma empresa ali que a maioria está começando? Pensa, tem que abrir um CNPJ, tem que abrir um MEI, como é que eu faço? Qual é o problema? Qual é o maior erro de não abrir uma empresa?
Então, eu entendo que não só para o arquiteto iniciante, mas de repente para o arquiteto que não tenha uma movimentação expressiva, não há erro e não há risco em não abrir uma empresa. Até porque o profissional da arquitetura, ele pode ser um profissional liberal, ou seja, um profissional autônomo. Ele não precisa emitir uma nota fiscal, ele emite um recibo de pagamento autônomo. A partir do momento em que ele passa a ter uma movimentação mais expressiva, ou que ele tem um trabalho que o valor é realmente vultuoso, e que ele vai, então, entrar numa necessidade de emissão de nota fiscal, o que ele precisa cuidar muito? É de não buscar abrir uma empresa que tenha um custo baixo, por exemplo, o MEI. Por quê? Porque não só o arquiteto, mas alguns outros profissionais também, como o advogado, como o médico, qualquer profissão, qualquer atividade intelectual que precise de uma regularização de um órgão de classe, ele não pode ser MEI. Né? Então, o que acontece muito, e eu já vi acontecer, tá? Arquitetos que buscam abrir um MEI. Isso é importante de esclarecer que quem pode abrir um MEI? Pessoal que trabalha com estética, com beleza, cabeleireiro, esteticista, manicure, o fotógrafo, o músico, o jardineiro, o eletricista que cuida das nossas situações de iluminação, o mecânico. Então, essas pessoas sim vão poder abrir um MEI. Por quê? Porque elas não têm um órgão de classe que está regularizando a profissão. Então, isso é um cuidado que precisa ser tomado. De repente, o arquiteto ele vai precisar estudar melhor qual é o porte da empresa que ele vai abrir. Né? Como fica melhor para ele, até em uma situação de tributação, o que ficaria melhor para ele. Sim, eu percebo muito isso. Alguns amigos meus que iniciaram a carreira, iniciaram um trabalho, que a gente tem muito esse receio, né, de, não abrir uma empresa, não abrir um CNPJ, e muitos arquitetos não sabem que não tem essa necessidade inicial, é realmente ali quando você começa a ter uma movimentação, até, vamos supor, inicialmente, para quem começou recente, é uma movimentação até que grande para você abrir um CNPJ, a não ser que você já tenha mais recursos, já tenha um escritório, já comece uma movimentação de um projeto muito grande, né, Yasmin? Exatamente, até porque, como eu mencionei, existem outras possibilidades, né? Então, você pode emitir o recibo de pagamento autônomo, você consegue ir por outras vertentes ali para que você consiga dar uma enxugada, dar uma estancada também em despesas, né? Então, aproveitando o gancho que a gente já está falando de abertura de empresa, qual é a diferença entre ter uma empresa e ter um registro de marca? Ter o seu nome ali, no nome de uma empresa, e ter um registro de marca, eles podem ser diferentes? Eles são diferentes? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a diferença entre empresa e registro de marca. Eu acho que é bem importante a gente falar disso, porque eu trabalho para alguns profissionais liberais, inclusive alguns arquitetos, e eu já vi acontecer algumas falhas em relação a isso. Por quê? Porque pensa que a partir do momento em que abriu a empresa, ele já é possuidor daquela marca, né? Já acha que é dono, então, daquele nome. Quando, na verdade, quando a gente tem uma empresa, o que acontece? O ter uma empresa, o que eu tenho? Eu tenho um nome empresarial que é registrado numa junta comercial de cada estado e que, a partir disso, eu tenho um número de identificação de uma empresa. Então, de uma pessoa jurídica com uma personalidade totalmente autônoma, diferente da minha pessoa. Eu tenho uma outra pessoa ali para fazer a prestação dos serviços. Esse é um ponto. O que é o registro de marca? É a identificação do meu produto ou do meu serviço no mercado. Então, a minha empresa pode ser o meu nome, pode ser o meu sobrenome, e a minha marca pode ser um nome que eu decido utilizar. Só que a partir do momento em que eu estou usando esta marca, eu tenho que ir atrás de registrá-la como minha. Porque senão qualquer outra pessoa pode vir e registrá-la e eu vir a perder o meu direito. Eu ter que entrar numa discussão muito maior para reaver ali o direito de poder usar esse nome. Mas aí envolve uma questão financeira, envolve pagamentos a quem é o possuidor da marca de forma registrada. Então, efetivamente, a partir do momento em que eu tenho uma empresa, eu não tenho a marca dela. Né? Então, se eu tenho um nome muito legal, muito bom, e eu quero colocar no meu produto, eu tenho que registrar aquele nome.
Pode ser pertencente ao sócio da empresa, pode ser pertencente à própria empresa, mas a partir do momento em que eu tenho um nome empresarial, eu não tenho uma marca registrada, eu não tenho uma identificação no mercado que é só minha. E esse assunto, ele dá pano para manga, né, Yasmin? Porque quando... Esse assunto é muito legal até porque a gente tem várias coisas assim, né? De já vai registrar marca, e tem alguém que já tem, o que que acontece? Eu tenho que entrar com algum recurso, como é que funciona? A gente pode fazer outro dia um podcast só sobre isso, porque tem bastante assunto para esse tema, né, Yasmin? Então, esse é um tema que dá pano para manga mesmo, e tem muita divergência de entendimento. Tem muita legislação falando também, né? Muita lei falando sobre isso. Então, assim, quando eu uso um nome e eu digo, eu sou conhecida no mercado com esse nome e ele não é registrado, e se pesquisarem na internet, vocês vão encontrar que tem várias pessoas que já caíram nisso. Algumas outras pessoas, até mal intencionadas, vão lá e registram, porque depois vão querer te vender aquilo, porque sabem que você lucra com isso. Então, a partir do momento em que eu uso uma identificação no mercado que não é registrada no meu nome e alguém vai lá e registra, o que acontece? Eu posso entrar com um recurso no NPI, né? Que é o órgão específico para registros. Posso ingressar então, propor um recurso lá para que eu possa reaver o direito de utilizar. Mas ainda assim, eu não vou ter a propriedade desta marca. Sim. E aí entra numa outra situação de marca, domínio. Uhum. Isso pode dar bastante problema ou pode resolver seus problemas de uma vez, né? Se tem alguém que tem o mesmo nome que você. Mas, Yasmin, uma pergunta aqui qual é a hora de a gente acionar um advogado antes de receber um processo? Quando é que a gente sabe que vai dar um BO? Então, aí eu vou falar, e olha que essa resposta eu acho que é a que vai gerar polêmica, porque não é puxando sardinha para o meu lado e para da minha classe, mas a hora de contratar um advogado, quando eu passo a prestar um serviço, ou eu passo a contratar um serviço, é no início. Uhum. Né? Então, quando eu preciso de um advogado? Se eu sou contratada, eu preciso de um advogado antes, porque eu preciso que um advogado faça o meu contrato. Se eu sou a contratante, após eu querer fazer uma contratação e receber um contrato, eu preciso de um advogado para analisar. Por quê? Porque o contrato ele é interpretação também. Cada lado coloca o que é mais conveniente. Né? Então, quando eu sou o prestador de serviços, eu preciso de um advogado desde antes de eu iniciar minha prestação de serviços, porque eu preciso estar preservada, eu preciso ter precaução de qualquer eventual situação que vá me causar qualquer tipo de intempéries. E existe, porque o meu cliente ele não é técnico na área, né? O cliente do arquiteto ele não é técnico na área, ele não tem a expertise técnica. Então, ele não sabe quantas fases tem um projeto, ele não sabe quanto tempo pode levar cada fase, ou o que depende do arquiteto, o que depende do engenheiro, o que depende do órgão público, né? O que depende ali da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura aprovar ou não. Então, a partir do momento em que eu vou prestar um serviço, eu já preciso que tenha alguém me dando um suporte efetivo. Né? Então, pegar um contrato da internet hoje não resolve nossos contratos da internet. Eles são amplos, são muito gerais e acabam não abarcando situações muito específicas que acontecem de forma recorrente e que acontecem justamente porque não tem uma previsão contratual. Sim, o arquiteto, eu posso dizer por mim também, ele é um pouco traumatizado, que a cada cliente ele vai adicionando uma cláusula, né? Tem até uma brincadeira sobre isso, que a cada perrengue que a gente passa, às vezes nem contratual, mas por situações até peculiares que acontecem, assim, no dia a dia, que às vezes ele acaba pedindo para o advogado, ou ele mesmo acrescenta ali uma cláusula para se tirar dessa situação de possíveis danos, porque é cada coisa que a gente vê, Yasmin. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui para você, já puxando o gancho. Qual é uma lei que você acha que todo mundo deveria saber ou todo arquiteto deveria saber? Aqui eu vou puxar para a parte da arquitetura, hein? Vou ser bastante específica, que a lei que todo arquiteto tem que conhecer, o número dela é 12.311.
378 de 2010. É a lei que regulamenta o exercício da arquitetura e do urbanismo. Então, ali ela fala sobre as atribuições do arquiteto, do urbanista, fala sobre elaboração de orçamento, divulgação técnica, campo de atuação, fala sobre a criação também de uma sociedade de arquitetos, uma sociedade de urbanistas. Então, por que não pode fazer tal coisa? Sempre tem um porquê e sempre tem algo embasando, né, essa proibição ou essa autorização. E normalmente está numa lei que regulamenta a atividade. Entendi. Ficou mais claro, Yasmin. Muito obrigada. Até anotei a lei aqui, 12.378 de 2010. Deixei anotadinha aqui para ler depois, que até eu não, acho que não tinha lido essa lei ainda. E estamos chegando ao fim, e eu tenho uma pergunta especialmente para você dizer, eu sei, né, conheço a Yasmin já de uma longa data, sei que ela atende alguns arquitetos, ela também presta consultoria para a nossa empresa, uma empresa que eu tenho fora aqui do Podiarc, e eu quero perguntar para você, Yasmin, como você se sente as pessoas confiando em você para representá-los? O que é para você trabalhar com pessoas? Para mim, trabalhar com pessoas é muito mais do que uma profissão. É realmente a forma como eu me encontro no mundo, né? Me sentindo útil e também me sentindo lisonjeada pela confiança que me é passada. No escritório, a gente costuma dizer que quando o cliente chega até nós, são muito raros os clientes que chegam antes de ter um problema, né? Para fazer ali uma advocacia consultiva. Mas quando o cliente chega para mim, geralmente ele tem um problema. Então eu preciso pegar aquele problema para mim e eu passar a administrar aquele problema. O cliente possa voltar a viver, né? Ele possa voltar a ter confiança para fazer as atividades dele, do que ele trabalha efetivamente. Então, o trabalhar com pessoas, para mim, é o meu objetivo de vida, assim, é o que realmente faz com que eu queira trabalhar da forma com que eu trabalho, queira sempre me especializar e estar melhor, para que eu possa sempre prever, né, possíveis prejuízos aos meus clientes e também conseguir minimizar os prejuízos que eventualmente eles tenham. Isso numa esfera patrimonial e também numa esfera emocional, né? Porque por trás de todo profissional existe um ser humano que se abala e por trás de toda empresa existem sócios, né, que estão ali dando suor para conseguir manter uma empresa e a atividade que ela exerce. Sim, e nunca é tarde para começar a fazer o certo, né, Yasmin? Quando a gente fala, por exemplo, de se regularizar, a gente fala de contratos, a gente falou aqui de bastante assuntos bem informativos. Nunca é tarde para a gente tentar arrumar as coisas e ficar certinho com o que deve ser, né? É sempre bom procurar um profissional que atenda esse lado mais humanizado, porque exatamente o que você falou, às vezes a gente chega para fazer uma consultoria ou algo com um advogado e ele acaba, tipo, já tá tudo errado e vai dar trabalho. Esse lado humanizado, de profissionais humanizados, é muito bom, porque parece que acaba acolhendo, né, a gente com alguns erros que a gente cometeu ou a gente não tinha como prever, né? É sempre o nosso objetivo, mostrar que ainda que tenha havido qualquer tipo de erro, qualquer tipo de intempérie, tudo é resolvível, né? Então tudo é discutível, a gente consegue melhorar, a gente consegue adicionar, consegue tirar. Então, um contrato que está mal redigido, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um bom contrato, uma boa previsão. Para quê? Para que não tenha problemas futuros. E tentar minimizar o que os contratos, de repente, mal redigidos possam ocasionar ou tenham ocasionado. Sim. E agora quero agradecer a Yasmin pela presença. Tivemos um papo muito legal e eu tenho certeza que vai servir não só para os profissionais de arquitetura, mas todo mundo que está começando aí no mercado. A Yasmin é pós-graduada, é advogada, pós-graduada em Direito Empresarial, Direito da Família, Sucessões, Direito Tributário e Processo Civil. Então, quero agradecer, Yasmin. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter contribuído tanto aqui para o nosso canal. Eu que agradeço a atenção, o carinho com que me recebeu, né, a atenção de quem vai ouvir, e queria dar uma dica para os arquitetos aí que venham a ouvir, e aí é específico para arquiteto mesmo. Gente, por favor, façam contrato, façam proposta,
mas façam uma proposta correta, porque a proposta já vai te vincular o cliente, tá? Após isso, façam um contrato com cláusulas que sejam claras, específicas e que sejam efetivas. Então, poxa vida, o que acontece muito quando o cliente, de repente, não tem mais dinheiro ou não está satisfeito? Ele desiste. Coloque em cláusulas de desistência. Se eu não trabalho sozinho, eu trabalho com outros profissionais, eu tenho que especificar que a minha responsabilidade técnica vai até um limite e diferenciar a responsabilidade técnica dos outros, do engenheiro, do topógrafo, do agrimensor, de quem for. Tenho que dizer qual é o meu prazo para cumprir o meu projeto, mas deixar muito claro que o meu prazo, né, o meu projeto, ele também vai depender do que o órgão público me trouxer. E o órgão público tem um prazo diferente do teu, que você não tem controle sobre isso. Então, sempre diferenciem a responsabilidade, o prazo, coloquem a situação de desistência, pode acontecer, nós somos humanos, somos muito volúveis, né? Então, a gente muda de opinião, a gente muda de ideia, a gente acaba desistindo de uma contratação. Então, não fiquem ali amargando o prejuízo de ter que devolver dinheiro de trabalho feito, de ter que devolver dinheiro que, de repente, realmente não era devido, de ter que amargar a frustração de um cliente que vá pleitear isso e acabe conseguindo uma indenização, né, um dano moral. Um cliente que vá alugar um terreno para você fazer um projeto ali, depois queira te cobrar esse aluguel. Então, tem como se precaver, tem como evitar a dor de cabeça, e o correto é evitar a dor de cabeça, não é só esperar a dor de cabeça vir para a gente ir atrás de um remédio. Sentir a responsabilidade, né, pessoal? A Yasmin, ela também ela atende vários arquitetos, então quem estiver precisando, o arroba dela vai estar aqui embaixo. Aproveitando para dizer para vocês se inscreverem no canal se estiverem vendo no YouTube, se estiver vendo no Spotify, se estiverem ouvindo no Spotify, não esqueçam de curtir e dar estrelinhas. Quero agradecer a Yasmin novamente por estar aqui com a gente e dizer que a gente se vê no próximo episódio. Eu sei que esse tema aqui é polêmico, mas ele também é muito informativo. Então, muito obrigada, pessoal. Grande beijo. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. E eu fico sempre à disposição. Até o próximo episódio.